Ele olhou para o Roberto e disse com o sorriso de sempre: Ela cuida do lar. Eu tenho consultório, 15 anos de carreira, 23 pacientes por semana. Ele me resumiu em 3 palavras. Na frente dos sócios dele, sem piscar, sem hesitar, sem nenhuma das pausas que acompanham a consciência de que você está apagando alguém. E continuou falando. Passou para o próximo assunto, ergueu o copo, riu de algo que o Roberto disse, como se eu não estivesse sentada ali do lado. Como se o que tinha dito não pesasse nada. Como se não tivesse dito nada de especial. Como se fosse apenas uma informação neutra, descritiva, verdadeira. Mas pesou. Pesou do jeito que pesa quando você ouve uma coisa que já sabia, mas precisava de alguém dizendo em voz alta para finalmente acreditar. Pesou com o peso específico das coisas que estavam esperando por você, que já tinham endereço, que já tinham seu nome escrito nelas e que só precisavam de um momento para ser entregues. Naquela noite, eu não gritei, não chorei, não fiz cena. Não disse nada que eu teria que explicar depois, nada que ele pudesse usar como evidência de que eu era mesmo dramática, instável, difícil. Todas as palavras que ele usava com aquela segurança de quem repetiu tanto que nem percebe mais que está fazendo. Só dobrei o guardanapo, peguei minha bolsa e fui embora. Deixei o bife intocado no prato e deixei o casamento junto. Meu nome é Viviane, tenho 47 anos. E essa é a história de como eu aprendi que silêncio não é paciência. Silêncio é consentimento. E que eu tinha consentido com muita coisa por tempo demais. Eu sou nutricionista desde os 32 anos. Abri meu consultório em Ribeirão Preto com dinheiro que eu mesma juntei. Sem herança, sem empréstimo de família, sem parceiro financeiro. Com o que eu tinha economizado em anos de trabalho como funcionária de uma clínica que ficava do outro lado da cidade e que eu pegava 2 ônibus para chegar. Atendi meus primeiros pacientes numa sala emprestada de uma colega, terças e quintas, das 14 às 18. Uma mesa, 2 cadeiras e um cartaz que eu mesmo imprimi com o nome e o telefone. Depois de 3 meses, aluguei uma sala própria. Depois de 2 anos, contratei uma recepcionista. Depois de 5, mudei para um consultório maior, com sala de espera e tudo. Não aconteceu rápido. Aconteceu do jeito que as coisas acontecem quando você não tem atalho disponível. Passo a passo, mês a mês, com muito mais recusa do que aprovação nos primeiros tempos, com muito mais segunda-feira difícil do que sexta-feira boa. Mas aconteceu. E quando aconteceu, era genuinamente meu. De um jeito que nada que vem fácil é. Porque o que vem fácil, você não sabe bem onde guardar. E o que você construiu, você sabe exatamente onde está. Com o tempo, o consultório ficou bom. Agenda cheia, pacientes fiéis, alguns acompanhados há anos. Conheço o histórico deles de dentro para fora. Conheço as recaídas deles. Conheço os dias bons e os meses difíceis. Conheço os nomes dos filhos e os gatilhos emocionais e as comidas de infância que aparecem em momentos de estresse. Era um trabalho que eu amava de verdade. Do tipo que você não chama de trabalho quando conta para as pessoas. Você chama de o que eu faço no presente, com aquele tom de quem está falando de uma parte de si mesmo. E aí eu me casei com o Gustavo. Ele tinha 40 anos quando a gente se conheceu. Numa jantar de uma amiga em comum que eu fui contrariada, porque estava com uma semana pesada e queria ir para casa e dormir cedo. Engenheiro civil, firma própria, aquele tipo de homem que entra num ambiente e ocupa espaço sem precisar ser barulhento, que não grita para ser ouvido, que não precisa, porque tem uma presença que faz as pessoas olharem antes que ele diga qualquer coisa. Eu achei isso elegante no começo. Levei um bom tempo para entender que elegância e controle às vezes moram muito perto um do outro, e que a diferença entre os dois fica difícil de enxergar quando você está dentro. Quando o que parecia segurança vai revelando, camada por camada, que era a segurança dele, não a sua. Não foi amor súbito, foi acúmulo.
A gente foi saindo, conversando, e de repente havia uma rotina, e de repente havia um apartamento dividido, e de repente havia uma aliança, e um cartório, e uma festa pequena com família próxima porque ele achava que casamento grande era exibicionismo. Eu tinha concordado. Claro que tinha. Foram 8 anos. 8 anos que eu vou contar aqui não porque quero que você sinta pena de mim. Não quero isso, de verdade. E você vai entender por quê no final. Mas porque quero que você reconheça alguma coisa. Porque se você está assistindo esse vídeo, há uma chance muito grande de que você já conheceu esse jeito de desaparecer dentro de uma vida que é tecnicamente sua. Que tem o seu nome no contrato, o seu rosto nas fotos, os seus objetos nos armários, mas que foi perdendo o seu cheiro aos poucos, tão aos poucos que você não sabe dizer quando começou. E eu quero que você saiba que tem saída, mas vou chegar lá. Primeiro, eu preciso te contar como foi entrando. Porque não entrou de vez. Não foi uma decisão, não foi um evento, não foi a noite em que alguma coisa horrível aconteceu e tudo ficou claro. Entrou como água. Aos poucos, por lugares que você nem percebe, por baixo das portas e pelas frestas das janelas, até que você está encharcada e ainda acha que é só garoa. Gustavo não gritava, não batia. Não fazia aquilo que a gente reconhece facilmente como errado, aquilo que você consegue nomear na hora e mostrar para alguém e dizer: olha, isso aqui é um problema, isso aqui tem um nome, isso aqui é documentável. Ele fazia outra coisa. Ele suspirava com aquele jeito de quem está sendo muito paciente com alguém muito difícil. Um suspiro que era quase inaudível, que você poderia facilmente interpretar como cansaço do trabalho, como o ar do ambiente, como qualquer coisa, mas que eu aprendi a reconhecer como o ponto de entrada de uma certa dinâmica. O suspiro que dizia, sem palavras: aqui vamos nós de novo. Dizia: você exagera, Viviane. Dizia: você dramatiza tudo. Dizia: por que você sempre arruma problema onde não tem? E eu, que sou nutricionista, que entendo de como o corpo adapta quando falta alguma coisa, que trabalho todo dia ajudando outras pessoas a desenvolver uma relação honesta com o que sentem, a não trair o que o corpo está tentando comunicar, fui deixando de confiar no que eu mesma sentia. Porque quando alguém repete uma coisa com segurança suficiente por tempo suficiente, você começa a achar que o problema é você. Não de uma vez, devagar. Primeiro você acha que talvez você seja mesmo muito sensível. Depois você começa a checar sua própria reação antes de expressá-la. Você sente alguma coisa e antes de deixar sair, você passa por uma espécie de filtro interno. Isso é válido? Isso vai soar razoável? Isso vai gerar mais trabalho do que vale? Depois você para de expressar. Depois você para de checar. Depois você vai deixando de sentir com a intensidade de antes. Ou melhor, você sente, mas enterrou o sentimento tão fundo que nem consegue mais localizar onde ele fica dentro de você. Sabe que está lá, mas não consegue mais alcançar. É um processo muito silencioso, muito educado, muito bem intencionado de ambos os lados às vezes. Porque você não quer ser difícil. E ele acredita genuinamente que o problema é você. Levei anos para entender que o problema nunca fui eu. O primeiro sinal sério aconteceu numa festa de aniversário, 4 anos antes do jantar. Era o 50º de um sócio do Gustavo. Salão alugado numa área nobre da cidade, banda ao vivo tocando jazz que ninguém estava ouvindo de verdade. Aquele tipo de evento onde todo mundo está arrumado demais para estar confortável. Gravata que aperta, sapato novo que dói no calcanhar, sorriso que fica cansativo depois de 2 horas. Eu estava de vermelho escuro. Me lembro porque escolhi aquele vestido com cuidado. Fiquei na frente do espelho por mais tempo do que o habitual. Provei 2 opções. Voltei para a primeira. Queria me sentir bem naquela noite. Queria me sentir minha. Às vezes a gente se arruma como se as roupas pudessem proteger de alguma coisa, e você só descobre do que depois. Num certo momento da noite, alguém que eu não conhecia se aproximou da roda onde eu estava. Parceiro de negócios do aniversariante, pelo que entendi. Homem educado, aquele tipo de polidez de quem frequenta esses eventos há anos e desenvolveu um repertório de apresentações que funciona em qualquer contexto,
Olhou para mim e perguntou o que eu fazia. Antes que eu abrisse a boca, o Gustavo chegou com um copo na mão. Se encaixou naturalmente na conversa, como quem está continuando algo que começou antes, e respondeu por mim. Ela cuida de mim. Sorriu. O outro homem achou graça, aquela graça social de quem ri porque é o esperado. Eu também sorri, mas alguma coisa ficou torta dentro de mim naquele momento. Uma espécie de deslocamento, como quando você ouve uma nota errada numa música que você conhece de cor. A música continua. As outras notas seguem. Mas aquela nota errada ficou no ar por um segundo a mais do que devia, como se o som não soubesse bem onde se dissolver. No carro de volta, fiquei olhando pela janela pensando que aquilo tinha me incomodado. Mas me convenci de que estava exagerando. Ele estava animado, tinha bebido, era jeito de falar, não foi mal intencionado. Qualquer um teria achado graça. Eu precisava relaxar. Eu precisava parar de transformar cada coisa pequena em problema. Engoli. Fiquei quieta. Continuei. 2 anos e meio antes do jantar, recebi um convite para fazer uma palestra numa escola particular. Alimentação saudável na adolescência. Tema que eu domino, que me interessa, que tem nuances que eu acho que poucas pessoas explicam com a honestidade que precisam. 60 pessoas, professores e coordenadores principalmente, alguns pais. Era pequena, modesta, sem cachê expressivo. Mas era a primeira vez que alguém me convidava para falar em público. Para ser a voz de uma sala, não uma voz dentro de uma sala. E eu fiquei genuinamente feliz. Aquela felicidade que aparece rápido, antes de você conseguir administrá-la, antes do filtro entrar em cena. A faísca que acende no peito antes que a mente decida se ela é proporcional ao evento. Contei para o Gustavo no jantar daquela noite. Ele estava cortando a carne. Continuou cortando enquanto eu falava. Não como quem está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, mas como quem escolheu fazer uma coisa só e a outra estava acontecendo em paralelo sem permissão. Não virou o rosto. Não parou o garfo. Não disse, que legal, nem me conta mais, nem nenhuma das coisas pequenas que a gente diz quando está presente na conversa. Quando eu terminei, ele disse, você já está sobrecarregada, Viviane. Não sei por que você fica procurando mais coisa. Não perguntou sobre o tema. Não perguntou quem tinha feito o convite ou como tinha chegado até mim. Não perguntou se eu queria fazer, se eu estava animada, se eu precisava de ajuda para preparar. Não disse nem que era uma boa ideia, nem que era uma má ideia. Só disse isso. Uma frase. E continuou cortando a carne. Fui à palestra mesmo assim. Preparei o material com cuidado. Passei noites revisando os slides. Cheguei cedo para testar o projetor. Falei por 55 minutos diante de pessoas que estavam prestando atenção de verdade. No final, uma das coordenadoras me agradeceu com um buquê, flores do campo, daquelas com cabo fino e cores misturadas. Uma coisa simples e honesta. Voltei para casa com aquele buquê e com um tipo de satisfação que não precisava de validação externa para existir. Coloquei as flores na mesa da cozinha com um cuidado que eu mesma percebi ser quase ritualístico, como se aquele gesto pequeno fosse uma declaração. Gustavo não perguntou como tinha sido. Eu não falei. Ficamos no mesmo espaço, dividindo o jantar, trocando frases sobre o dia. E aquela palestra que tinha sido minha durante dias não foi mencionada por nenhum dos dois. As flores murcharam 1 semana depois. Joguei fora em silêncio. Numa segunda de manhã, antes de ir trabalhar, como se fosse mais uma tarefa qualquer da lista, sem cerimônia, sem tristeza declarada. Tirei do vaso, enrolei no papel do jornal, coloquei no lixo. Era assim que as coisas iam. Sem barulho, sem cena, sem registro. 6 meses antes do jantar, fui ao médico com uma dor no ombro que não passava. Tinha começado como um incômodo que eu ignorava porque tem coisa mais urgente, porque não é forte o suficiente para justificar parar, porque você está acostumada a funcionar apesar de. Dor no ombro não mata. Dor no ombro não impede de trabalhar, de cozinhar, de aparentar que está bem. Então você ignora e espera que passe sozinha. Mas foi ficando. Semana após semana,
persistindo com aquela teimosia específica das coisas que o corpo usa quando não tem outro jeito de ser ouvido. Até que parei de conseguir dormir no lado direito, até que comecei a acordar de noite com o braço dormendo, até que a dor deixou de ser ruído de fundo e virou tom principal. O médico disse: estresse acumulado no corpo, tensão crônica na região cervical e no trapézio. Disse que é muito comum em mulheres em determinadas fases da vida. O corpo que guarda o que a mente não processa, que vai comprimindo, que vai endurecendo, que vai acumulando a pressão em algum lugar físico, porque algum lugar tem que receber. Mandou fazer fisioterapia 3 vezes por semana, por 1 mês. Cheguei em casa animada com uma solução concreta, com um plano, com a possibilidade de que aquela dor, que eu carregava há mais tempo do que admitia, podia melhorar com tratamento. Contei para o Gustavo. Ele disse: 3 vezes por semana? Você não pode fazer em casa com um vídeo do YouTube? Eu olhei para ele. Ele estava sério, sem ironia, sem consciência de que aquilo podia ser cruel. Era só uma pergunta prática. Era só eficiência. Era só o jeito dele de resolver problemas pelo custo mais baixo possível, sem considerar que o custo mais baixo nem sempre é o mais baixo. Fiz a fisioterapia. Paguei do meu dinheiro, do dinheiro do consultório, do dinheiro que eu ganhei atendendo 23 pacientes por semana. Fui 3 vezes por semana por 1 mês inteiro, sem mencionar de novo, sem pedir que ele perguntasse como estava indo, sem esperar nada. Mas naquela noite, a noite em que ele disse isso, depois que ele dormiu, fui ao banheiro, sentei na borda da banheira e fiquei olhando para o azulejo claro por um tempo que eu não soube medir. Não era tarde, talvez umas 11. Mas a casa estava quieta com aquele tipo de silêncio que tem peso. Não chorei, só pensei, com uma voz dentro de mim que era calma demais para ser ignorada. Tem alguma coisa muito errada aqui, e mesmo assim não nomeei o quê. Porque nomear exige que você aceite que o que viu é real. Exige que você abra mão da versão mais confortável dos fatos, aquela em que você está exagerando, em que tudo vai melhorar, em que você só precisa ser mais paciente, mais madura, menos sensível. Nomear significa começar um processo que você não sabe onde termina. E quando a vida inteira está organizada em torno de uma certa versão da realidade, mudar o nome de uma coisa pode mudar tudo. Então você fica olhando para o azulejo, e vai dormir sem nomear nada, e acorda e trabalha, e atende, e sorri, e continua, até que não consegue mais. 3 semanas antes do jantar de outubro, o Gustavo apareceu no meu consultório sem avisar. Eu estava entre uma consulta e outra. Aqueles 40 minutos que não são tempo livre, são tempo de preparação, de revisar prontuários, de organizar o que vem a seguir. Concentração que precisa de silêncio e contexto. Ele abriu a porta com aquele jeito de quem está em casa em qualquer lugar que entra. Cancela, a gente nunca sai junto. Eu disse que não dava, que a paciente já tinha remarcado 2 vezes. Uma porque teve um imprevisto, outra porque eu mesma tinha pedido de última hora para reagendar. Que ela vinha de longe, que era um caso delicado, que consistência era parte do tratamento. Ele disse: Viviane, eu vim até aqui. E aquele argumento, eu vim até aqui, simples assim, 5 palavras, pesou mais do que devia. Pesou mais do que os 40 minutos de ônibus da minha paciente. Pesou mais do que o prontuário que eu tinha na tela. Mais do que os anos de acompanhamento. Mais do que a minha própria certeza de que estava certa em dizer não. Cancelei. Mandei uma mensagem para a recepcionista pedir que ligasse para ela. Não elaborei a justificativa. Disse apenas que tinha tido um imprevisto, que eu sinto muito, e fui ao restaurante com o Gustavo. Tentei estar presente. Fiz perguntas sobre o trabalho dele, ouvi sobre um contrato novo. Comi o pão da cesta enquanto esperava. O bife chegou. Mal passado. Do jeito certo, finalmente, rosado no meio, com aquele suco que eu adorava e que ele achava que era falta de capricho na cocção. Pedi da forma que sempre peço. O garçom trouxe bem passado. Seco, sem graça, sem o que eu tinha pedido. Ia falar. Levantei o olhar, ia chamar o garçom, ia dizer com educação que estava errado e que eu gostaria do que tinha pedido.
Mas o Gustavo estava no meio de uma história, voz animada, gesticulando levemente com o garfo, e eu não quis interromper. Comi o bife errado em silêncio. Quando a conta chegou e a gente saiu, na calçada de volta para o carro, ele disse: "Foi bom, né? Precisa acontecer mais." Eu disse: "Foi." Não falei do bife, não falei da paciente, não falei de nada. Quando a gente passa tempo demais não falando, chega uma hora que esquece como é falar. Não é que você perde a voz. Você está com ela, você a usa todo dia no trabalho, com pacientes, nos atendimentos onde você ouve e orienta com segurança e firmeza, onde você é a pessoa que sabe, que conduz, que tem algo importante a dizer. Mas em casa, a voz vai minguando, vai perdendo o hábito de ser usada para dizer o que importa de verdade. Para dizer não, ou isso me machuca, ou eu queria que tivesse sido diferente. E aí você começa a achar que o problema é que você não tem mais o que dizer. Quando, na verdade, o problema é que você parou de acreditar que alguém ia ouvir. E uma vez que você para de acreditar nisso, você para de tentar. E uma vez que você para de tentar, o silêncio vira hábito. E o hábito vira identidade. E um dia você se olha no espelho e não sabe mais o que pensa sobre metade das coisas, porque parou de praticar pensar em voz alta há tanto tempo que a voz sumiu mesmo, não como punição, mas como desuso. O restaurante se chamava Terraço 22, 10º andar, centro de Ribeirão Preto, vista para a avenida que fica bonita de noite, com as luzes dos carros formando aquele fluxo contínuo que de cima parece mais organizado do que é. Mesas postas com toalhas de linho creme e aquelas taças finas que fazem um som delicado quando você encosta sem querer. Garçons de colete escuro que aparecem na hora certa e somem quando você não precisa. O tipo de serviço treinado para ser invisível. O Gustavo escolhia lugares assim quando queria impressionar. Não por vaidade simples, era mais calculado do que isso. Ele entendia que ambiente é linguagem, que o lugar onde você recebe alguém já diz alguma coisa antes de qualquer palavra ser trocada. E que pagar bem pelo ambiente é um investimento, não um gasto. Éramos 8 ao todo. O Gustavo, eu, o Roberto, diretor regional da empresa. Homem de uns 55 anos que falava alto e ria mais alto ainda, com aquela segurança de quem aprendeu cedo que volume funciona como autoridade social. A esposa do Roberto, 2 sócios do Gustavo com suas companheiras. Conhecia o Gustavo, conhecia superficialmente os sócios. O Roberto eu tinha visto uma vez antes, num almoço de empresa, ao qual eu tinha ido porque ele tinha pedido que eu fosse, porque a presença da esposa importava, porque a imagem do casal integrado importava para certos clientes. A conversa seguia o roteiro desses jantares, negócios misturados com comparações veladas, metas que foram batidas e metas que ficaram para trás, quem está bem posicionado e quem está nervoso. Análises de mercado ditas com a autoridade de quem acredita saber, mas na verdade está chutando com base em experiência. O Roberto tinha jeito de conduzir a mesa sem oficialmente conduzir. Todos respondiam ao ritmo dele, incluindo o Gustavo, o que eu notei, mas não mencionei. Participei onde pude. Fiz perguntas. Respondi quando me perguntavam. Comi metade do pão porque o bife ainda não tinha chegado, e eu estava com fome, mas não com a fome de quem come ansiosamente. Com a fome boa de quem esperou o tempo certo. O bife chegou, mal passado, do jeito certo desta vez. Rosado no meio, com aquele suco que só aparece quando a temperatura foi respeitada. Cheirava bem. Era exatamente o que eu tinha pedido. Pensei, pelo menos isso. E foi exatamente nesse momento, com o garfo na mão, com o bife certo na minha frente, com aquela pequena alegria de quem finalmente vai receber o que pediu, que o Roberto virou para mim com aquele tom de quem está sendo simpático, mas não está sendo simpático coisa nenhuma. O tom de quem pergunta por cortesia social, de quem inclui a esposa na conversa porque é educado incluir, não porque genuinamente quer saber, de quem espera uma resposta de 2 segundos que confirme o que ele já pressupõe. E você, Viviane? O que você faz da vida? Eu abri a boca. Tinha resposta. Sempre tive. Eu sou nutricionista,
Tenho consultório em Ribeirão Preto, trabalho com reeducação alimentar há 15 anos. Tenho especialização em comportamento alimentar e atendo casos complexos de relação emocional com a comida. Essa resposta existe dentro de mim como o próprio nome, como o próprio endereço. Não precisa de preparação, não precisa de esforço, está sempre pronta. Mas antes de qualquer som sair da minha garganta, o Gustavo se inclinou levemente na cadeira. Aquele gesto casual, natural, de quem está à vontade, de quem não está fazendo nada de especial, e disse: "Ela cuida do lar." Sorriu para o Roberto. Roberto sorriu de volta, fez um leve gesto com a cabeça. Aquele assentir rápido de quem registrou e já seguiu em frente. E a conversa passou para outra coisa. Um prazo, uma porcentagem, uma decisão que estava pendente. E eu fiquei sentada ali, com o garfo ainda na mão, com o bife certo na frente, sem conseguir comer. As mãos ficaram frias. Devagar, como quando você entra na piscina degrau por degrau e a água vai subindo pelo corpo sem que você mande ela parar. Você sabe que está entrando. Você continua. E a água sobe. Eu olhei para o prato e pensei, com uma clareza que eu nunca tinha sentido antes daquele jeito. Fria, limpa, sem a névoa que costuma vir junto com emoção forte. Eu não aguento mais. Não foi grito, não foi crise, não foi o desespero que vem com o coração acelerado e vontade de sair correndo. Foi uma conclusão, do tipo que você não reverte porque não veio do impulso, veio do acúmulo. Como quando você olha os dados de uma paciente e sabe o diagnóstico antes de dizer em voz alta. Você sabe. E saber é irreversível. Dobrei o guardanapo com cuidado. Aquele gesto pequeno e preciso, como se a calma dos meus movimentos pudesse confirmar para mim mesma que eu sabia o que estava fazendo. Peguei minha bolsa devagar, sem pressa, sem querer chamar atenção antes de estar completamente de pé. Levantei. O Roberto parou no meio de uma frase. A esposa dele me olhou com aquela expressão de quem não sabe se deve dizer alguma coisa, mas claramente sente que alguma coisa está acontecendo. Um dos sócios desviou o olhar para o prato com cuidado demais. O Gustavo me olhou finalmente. Não com preocupação, eu percebi depois, mas com aquele olhar de quem está calculando o estrago social. "Viviane?" Não respondi. Atravessei o salão sem pressa e sem urgência, do jeito de quem tem certeza absoluta da direção. Peguei o elevador. Fiquei parada de frente para a porta fechada durante 10 andares, sem pensar em nada específico. Ou talvez pensando em tudo de uma vez, que às vezes é a mesma coisa. Saí pela porta giratória, e o ar de outubro entrou pelo vestido azul marinho que eu tinha passado 2 vezes antes de sair de casa, pensando que queria estar bem apresentada, pensando que queria causar boa impressão, sem saber ainda que aquela seria a última noite em que eu tentaria isso por razões que não eram minhas. Sentei numa mureta de granito do lado de fora, na calçada, com a bolsa no colo. Pedi o táxi pelo aplicativo. 7 minutos de espera. Fiquei sentada. Respirei o ar de outubro que cheirava a começo de calor. Aquele cheiro específico de Ribeirão que mistura poeira e flamboyant e asfalto aquecido. Olhei para a avenida. Carros, pessoas caminhando, um casal que ria de algo antes de entrar num bar, um entregador de moto que passou rápido com uma mochila enorme nas costas. A cidade completamente indiferente à minha crise particular. E eu estranhamente grata por isso. O táxi chegou. Entrei. Dei o endereço. Sentei no banco de trás com a bolsa firme no colo. Quando o carro dobrou a primeira esquina e o terraço 22 sumiu do campo de visão, percebi que as mãos estavam tremendo. Levemente. Quase imperceptível para quem não soubesse olhar. Mas tremendo. Não chorei no táxi. Só deixei as mãos tremer. Às vezes isso é o suficiente. Às vezes o corpo precisa de algum lugar para colocar o que está carregando, e você dá a ele o que tem disponível. O Gustavo chegou por volta das 11. Eu estava deitada de lado na cama com a luz apagada. Não dormindo, mas com os olhos fechados, que é uma coisa completamente diferente. Dormindo você não ouve cada passo na escada. Dormindo você não conta os segundos entre o barulho da porta e os passos no corredor. Ele entrou no quarto.
Ficou parado na soleira por um momento. 2 segundos, talvez, o tempo de ler o ambiente, de avaliar o que ia encontrar. Disse, com aquela voz de quem está sendo muito razoável a despeito de circunstâncias muito difíceis. Você foi embora sem explicação na frente dos meus sócios. Não respondi. Viviane. Silêncio. Ele foi pro banheiro. Abriu a torneira. Escovou os dentes com aquele barulho de todo dia que, de repente, naquela noite, pareceu muito alto. Voltou. Ajeitou o travesseiro com 2 tapinhas no couro. Deitou de costas para mim. Em 10 minutos estava roncando. Eu fiquei acordada até às 3:30 da manhã. Não pensando em nada específico, ou pensando em tudo de uma vez sem conseguir separar os fios. Os sinais que eu tinha ignorado, as frases que eu tinha engolido, as flores que eu tinha jogado fora sem cerimônia numa segunda de manhã. O bife errado que eu tinha comido em silêncio. A palestra da qual ele não perguntou como tinha sido. A fisioterapia e o vídeo do YouTube. O consultório que tinha encolhido junto comigo sem que eu tivesse tomado uma decisão consciente de deixar encolher. O corpo sabe antes da mente. Isso eu aprendi naquelas horas de vigília. As mãos tinham tremido no táxi. O estômago tinha ficado pesado no restaurante. O ombro que doía há meses estava diferente naquela noite, mais solto, como se alguma tensão tivesse sido autorizada a afrouxar. O corpo já tinha processado tudo. A mente ainda estava organizando os arquivos, catalogando, colocando cada coisa no lugar onde ela pertencia. Não onde eu tinha colocado por conveniência, mas onde ela realmente ficava quando você olhava direito. Na quinta-feira seguinte, antes do café da manhã, eu desci e sentei à mesa da cozinha. Esperei ele descer. Ouvi os passos no corredor de cima. O banheiro, a escada. O barulho familiar da manhã que por anos eu tinha ouvido como pano de fundo e que naquele dia estava muito presente, muito nítido. Quando ele se sentou e alcançou o pão, eu disse: "Preciso conversar com você." Ele não levantou o olhar. "Agora não dá, Viviane. Tenho reunião às 8. Dá sim." Aquilo saiu diferente, mais firme, sem a inflexão de quem está pedindo, de quem está esperando permissão, de quem está avaliando se é o momento certo. Saiu como declaração. Ele levantou o olhar. Eu disse: "Eu sou nutricionista. Tenho consultório há 15 anos. 23 pacientes por semana. Alguns acompanhados há anos, casos que eu conheço de dentro para fora. Você me apresentou para o Roberto como alguém que cuida do lar. Isso não acontece de novo." Silêncio. Ele ficou me olhando com aquela expressão que eu conhecia de cor, a que antecede a versão paciente, a versão razoável, a versão de quem vai explicar onde você está errando com aquela calma específica que é mais desarmante do que qualquer grito. Você está sendo dramática por causa de uma frase. Eu já sabia que ele ia dizer isso. Sabia de memória, como se tivesse escrito o roteiro e estivesse acompanhando a encenação. Levantei. Lavei a xícara devagar, de costas para ele, ouvindo minha própria respiração. Disse sem virar: "Não estou sendo dramática. Estou te avisando." Peguei a bolsa. Saí. Fui ao consultório. Atendi minha primeira paciente das 8, das 9, das 10. E naquele dia, num intervalo entre consultas, com a porta fechada e o celular na mão, eu liguei para uma advogada. A advogada se chamava Renata. Uns 45 anos. Cabelo curto grisalho que ela usava sem desculpa e sem enfeite, com aquela indiferença específica de quem simplesmente parou de se preocupar com algumas opiniões e não foi embora pior por isso. Sala pequena no centro, iluminação natural boa, uma planta de folha larga no canto que parecia muito saudável para uma sala de divórcio. Eu reparei nessa planta. Fiquei pensando que ela provavelmente a regava com a mesma precisão com que organizava os processos. 2 semanas depois do jantar, eu estava sentada na cadeira de frente para a mesa dela, com as mãos cruzadas no colo e uma lista de perguntas anotadas no celular que eu não precisei consultar porque a Renata foi respondendo antes de eu perguntar. Ela me disse o que eu precisava saber. Quanto tempo levaria o processo? O que eu precisava reunir? O que era meu por direito claro?
e o que ia precisar de negociação. O que eu deveria documentar a partir de agora e o que eu podia deixar para uma etapa seguinte. Me explicou sem simplificar demais, sem usar jargão desnecessariamente, do jeito de quem respeita a inteligência de quem está ouvindo, mesmo quando quem está ouvindo está em crise. Eu ouvi tudo com aquela atenção de quem está tomando nota de uma aula que importa. Agradeci. Demos a mão. Saí. No corredor, antes do elevador, parei. Respirei fundo. Não porque estava em crise, mas porque queria sentir o ar entrando de propósito. Aquele respiro consciente de quem está verificando se o corpo ainda está junto, se ainda está aqui, se ainda está capaz. Estava. E pensei, eu consigo fazer isso, não com euforia, com aquela clareza serena e firme de quem olhou os dados, chegou ao diagnóstico e agora sabe o próximo passo. Liguei para Mariana naquele sábado. Minha filha, 21 anos, a única pessoa que eu sabia que ia entender sem que eu precisasse construir o caso do zero, sem que eu precisasse justificar a gravidade antes de explicar o evento. Ela estava em Campinas, no segundo ano da faculdade de arquitetura. A gente falava toda semana, mas de coisas leves, provas, projetos, a república onde ela morava, os meus pacientes, planos de visita. Eu tinha protegido ela da maior parte do que acontecia dentro de casa. Ou achava que tinha. Quando eu terminei de falar, com a voz firme, sem chorar, explicando o jantar e o que eu tinha decidido, a ligação com a Renata, os próximos passos, ela ficou quieta por um momento. Um momento só. Depois disse: "Mãe, eu sei." "O quê?" "Eu sei faz tempo. Estava esperando você saber também." Desliguei com delicadeza. Fui pro banheiro. E aí eu chorei de verdade, pela primeira vez desde aquela noite. O tipo de choro que vem do estômago, que você não controla, que não tem a compostura das lágrimas de filme. É feio, é honesto, é do tipo que você faz quando percebe que estava carregando uma coisa pesada, achando que estava carregando sozinha. E então descobre que não estava, que alguém sabia, que alguém estava esperando você chegar. Chorei uns 15 minutos. Lavei o rosto com água fria, que é sempre o gesto mais sensato depois desse tipo de choro. Voltei para a sala. Abri o computador. Chequei os horários do consultório para a semana seguinte. Respondi 3 mensagens de pacientes que estavam aguardando o retorno. A vida não pausa enquanto a gente processa. Mas às vezes isso é uma mercê, porque ter onde ir, ter o trabalho, ter as pacientes, ter a agenda, te dá um chão enquanto o resto ainda está fluido. O Gustavo não saiu em silêncio. Claro que não. Homens como ele raramente saem em silêncio. Não necessariamente por maldade, mas porque construíram uma narrativa de si mesmos como personagem principal de qualquer história em que estão inseridos. E separação é um capítulo que eles não escreveram, não escolheram, não controlam. E isso os desorganiza de um jeito que às vezes sai como raiva, e às vezes sai como persuasão, e às vezes sai como aquela combinação específica dos dois que é a mais exaustiva de todas. Houve conversas longas, do tipo que você termina com dor de cabeça e a sensação de ter andado em círculo por 2 horas, de ter falado muito sem dizer nada novo, de ter ouvido muito sem receber nada que mudasse alguma coisa. Ele tentou os caminhos de sempre, transformar o problema em defeito meu. Disse que eu nunca tinha sido fácil, que a gente sempre acabava nisso por causa da minha sensibilidade exagerada. Transformar o problema em sacrifício dele. Disse que tinha feito tudo por esse casamento, que eu não via o que ele fazia, que eu nunca tinha reconhecido adequadamente. Transformar o tamanho da decisão em desproporcionalidade minha. Disse que eu estava destruindo 8 anos de história, uma vida inteira construída, por causa de uma frase num jantar. Eu ouvi. Não briguei. Não levantei a voz. Não tentei convencê-lo de que eu estava certa. Porque aprendi, naquele período, que quando alguém já decidiu que você está errada, argumentar é gastar energia que você vai precisar para outra coisa. Que você não vai mudar o entendimento de alguém que não quer entender. Que a conversa não é o objetivo. O processo é o objetivo, disse. A Renata vai mandar os documentos para o seu advogado. E saí do cômodo.
Aprendi naquele período que sair do cômodo é um ato de poder que ninguém te ensina formalmente. Que parece pequeno, mas não é. Que você não precisa ganhar cada conversa. Que às vezes a resposta mais inteligente, mais digna, mais econômica e mais sua é simplesmente não continuar. Não porque você desistiu, mas porque terminou. Enquanto o processo corria, eu reabri os horários do consultório. Todos. Aqueles que eu tinha encolhido gradualmente, sem data marcada, sem uma decisão consciente de reduzir, mas que tinham encolhido mesmo assim, porque quando você está usando energia para se manter em pé em casa, sobra menos energia para crescer fora. Mandei mensagem para as pacientes em lista de espera. 8 mulheres que tinham me procurado nos meses anteriores, e eu tinha dito sem vaga, quando na verdade o que eu não tinha era espaço interno para mais. Voltei a trabalhar no ritmo que eu gostava. Agenda cheia, consultas seguidas, aquela exaustão boa de quem fez coisas que importam de verdade e vai dormir sabendo disso, sem a outra exaustão, a que não vem do trabalho, mas de ficar sempre em guarda. Liguei de volta para pessoas que eu tinha deixado de ligar. A Cecília, amiga da faculdade, uma dessas amizades antigas que sobrevive ao tempo, não porque alguém se esforça muito, mas porque tem uma qualidade de raiz que não precisa de rega constante para continuar viva. Ela tinha tentado manter contato por anos. Eu sempre tinha um motivo para não poder. Uma consulta, uma demanda do Gustavo, um cansaço que era real, mas que também era conveniente, que resolvia o problema de ter que explicar o que eu não conseguia nomear. A gente tomou café numa tarde de quinta, numa padaria no bairro dela. Ficamos 3 horas, falando de tudo, do nada, dos anos que passaram, do que mudou e do que ficou igual. Ela não perguntou por que eu tinha sumido. Não cobrou, não fez drama. Não disse que estava chateada, que eu tinha desaparecido, que ela não entendia. Só estava lá. Tem gente assim. Gente que não exige explicação para voltar. Gente que entende que a vida às vezes aperta de um jeito que você não consegue explicar direito e que apertar não é abandono, é apenas vida apertando. Guarda essas pessoas. São raras. Num sábado de dezembro, fui ao mercado com uma lista pequena. Arroz, frutas, iogurte, as coisas de toda semana. Passei pelo corredor de condimentos, aquele corredor longo que tem azeites e vinagres e pastas e molhos, e parei diante da prateleira de mostardas. Tinha uma marca nova, embalagem escura, mostarda Dijon de grão inteiro, forte, com aquele cheiro que ocupa o nariz antes de você abrir o pote. O tipo que ele odiava. O tipo que eu tinha parado de comprar sem que alguém tivesse pedido explicitamente que eu parasse. Eu simplesmente havia parado. Gradualmente, como havia parado com outras coisas pequenas que eram minhas. O queijo que ele achava forte demais. A música que ele achava irritante. O jeito de fazer o café que era o meu, mas que eu fui ajustando para o jeito dele porque era mais fácil. Peguei o pote de mostarda. Coloquei no carrinho sem hesitar. Levei para casa. Abri a geladeira. Coloquei na porta, na prateleira do meio, no espaço que agora era completamente meu. E aquela mostarda ridícula foi a coisa mais libertadora que eu tinha feito em muito tempo. Não porque era importante, mas porque não era importante, e eu fiz mesmo assim, porque era o que eu queria, porque era meu, porque eu podia. Em abril, 6 meses depois do jantar com o processo em fase final, o Gustavo me ligou num domingo à tarde. Não era ligação de advogado, era ligação de saudade. Aquele tipo que você reconhece pelo dia, pelo horário, pelo fato de que não havia razão prática ou processual para acontecer naquele momento. Ele disse que tinha pensado muito, que reconhecia que tinha errado, que estava vendo as coisas com mais clareza agora, que tinha conversado com algumas pessoas e estava entendendo coisas que não tinha entendido antes, que queria conversar de verdade, só os dois, sem advogado no meio, como quando tudo era mais simples. Eu ouvi tudo, sem interromper, sem apressar. Deixei ele terminar completamente, até a última frase, até o último ponto em que ficou aguardando resposta. Quando ele parou, eu disse:
Eu sei que você acredita nisso. Silêncio. Mas eu não tenho mais esse espaço. Viviane. A Renata continua em contato com seu advogado. Cuida de você. Desliguei. Coloquei o celular na mesa. Olhei para a janela por um segundo. O domingo lá fora. Calmo. O vizinho regando as plantas na varanda do outro prédio com aquela atenção de quem não está com pressa para nada. Não senti culpa. Não senti alívio dramático. Não senti a necessidade de ligar de volta para explicar mais, de suavizar, de garantir que ele soubesse que eu não estava sendo cruel. Só aquela leveza quieta de quem tomou a decisão certa e não precisa revisar mais. Voltei para o relatório de acompanhamento de uma paciente de 18 anos que tinha chegado até mim com uma relação muito difícil com comida. Restritiva, culpada, mediada por ansiedade que ela não sabia ainda como nomear. Ela estava aprendendo. Devagar, com recaídas, com dias melhores seguidos de dias piores, do jeito que aprendizado real sempre funciona. Pensei nela. Pensei que era isso que eu queria fazer, que era isso que eu era, que tinha levado tempo demais, anos demais, para voltar a lembrar. Se essa história tocou em algo dentro de você, se você reconheceu alguma coisa em algum ponto dessa narração, algum sinal que você ignorou, alguma frase que você engoliu, alguma versão de você mesma que ficou quieta quando não devia, compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir isso. Sério, uma só já faz diferença. E se você quer continuar sendo acolhida depois que esse vídeo terminar, o audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link aqui na descrição. 30 capítulos feitos para ouvir à noite, antes de dormir. Escritos para quem ficou quieta tempo demais e ainda está encontrando o caminho de volta para si mesma. O e-book também está disponível se você preferir ler. Os dois estão no link aqui embaixo. E se ainda não é inscrita, o botão está aqui. Numa sexta de maio, depois que o processo fechou e a assinatura virou papel e o papel virou história encerrada, eu cheguei em casa por volta das 7 da tarde. Estava com fome. Não aquela fome distraída de quem come porque é hora, porque o relógio diz que é hora, porque o corpo reclamou de uma forma genérica e você respondeu com o que tinha disponível sem prestar muita atenção. Aquela fome presente, consciente, de quem sabe o que quer e vai buscar. Abri a geladeira. Tinha um bife, aquele corte que eu gosto, que eu tinha aprendido a escolher no açougue porque aprendi o que fazer com ele. Peguei. Temperei com o que eu gosto. Sal grosso, alho amassado, um fio de azeite bom, deixei descansar uns minutos antes de colocar no fogo. Coloquei na frigideira quente, mal passado, do jeito que eu sempre gostei, daquele jeito que sangra um pouco no prato, que ele achava que era descuido, mas que eu sabia que era o ponto exato, o único ponto que respeita o que a carne pode ser. Passei mostarda, aquela da embalagem escura, a Dijon de grão inteiro que eu tinha comprado naquele sábado de dezembro como um ato político de amor próprio disfarçado de compra de mercado. Sentei à mesa. Comi devagar, sem televisão. Sem celular virado na mesa para não ver as notificações, sem o fundo de uma série que eu colocava mais para preencher o silêncio do que para assistir, sem ninguém do meu lado com o celular virado para baixo, cheio de mensagens que não eram para mim, mas que ocupavam o espaço da mesa como se fossem. Só eu. E o bife certo. E a mostarda que eu tinha escolhido. Naquela mesa pequena da minha cozinha, fiz uma coisa que não fazia há anos. Fiquei quieta de um jeito completamente diferente. Não o silêncio de quem está engolindo, o engolir no sentido literal e no outro. Não o silêncio de quem está aguardando o humor mudar, a conversa passar, a noite acabar, a semana virar. O silêncio de quem está presente. De quem está, de fato, inteiramente onde está. Sem estar simultaneamente calculando o ambiente, medindo a temperatura, preparando a resposta antes de ouvir a pergunta. Só ali, só aquilo. Lavei o prato com calma. Fui para a sala, sentei no sofá e fiquei olhando pela janela por um tempo sem motivo definido, sem destino. Só olhando a rua de sexta à noite, que é sempre barulhenta de um jeito que parece vivo,
que parece que o mundo está acontecendo lá fora com alegria e sem precisar de nada especial. Um cachorro latiu, aquele latido curto de quem viu alguma coisa interessante na calçada. Um carro passou com música alta, daquele tipo que você não identifica, mas que é claramente de alguém feliz, de alguém que escolheu aquela música para aquele momento porque queria aquilo. Alguém riu no apartamento de cima com uma gargalhada que era real, não a gargalhada social, a de conveniência, a que você faz porque é esperada. A real, a que sai do estômago. Eu não me sentia sozinha, me sentia em paz. Não a paz de quem chegou, de quem terminou, de quem resolveu tudo e pode agora descansar indefinidamente numa espécie de contentamento permanente. Essa paz não existe. E talvez seja bom que não exista, porque seria entediante demais, seria estática demais, não teria o que esperar. A paz de quem está no caminho certo, que é diferente, que é melhor, na verdade, porque ainda tem coisa boa chegando, e você sabe disso sem precisar apressar. Você consegue sentar com a antecipação sem querer destruí-la pela pressa de chegar. Pensei na Mariana, que ia me visitar em 2 semanas. Que ia dormir no quarto que eu tinha reorganizado completamente. Coloquei as coisas que eu gostava, tirei as que tinham ficado lá por inércia, comprei as plantas que eu queria há anos e nunca tinha comprado porque ele achava que dava trabalho. Pensei na Cecília, que tinha mandado foto de uma sobremesa absurda e deliciosa às 11 da noite só para compartilhar, que eu tinha respondido com um áudio longo sem me preocupar se era tarde demais, se eu estava atrapalhando, se era conveniente. Pensei no consultório cheio de novo. Nas 8 pacientes que tinham saído da lista de espera. Na de 18 anos que tinha me mandado mensagem na semana anterior dizendo que tinha comido bolo no aniversário da melhor amiga sem se sentir culpada depois. Pela primeira vez, ela disse. Pela primeira vez. E pensei, que bom que aquele jantar aconteceu. Não porque foi fácil, não porque não doeu, porque doeu. Doeu de um jeito que você não mostra para ninguém completamente, que você carrega em silêncio por um tempo enquanto processa, que aparece em momentos inesperados até assentar. Quem disser que não dói está mentindo ou ainda não chegou no ponto de processar de verdade. Mas sem aquele jantar, eu talvez tivesse continuado. Continuado comendo o bife errado sem reclamar. Continuado sorrindo nas festas enquanto ele respondia por mim. Continuado jogando flores fora em silêncio, numa segunda de manhã, como se isso fosse o que a vida deveria ser. Continuado cancelando pacientes porque ele apareceu sem avisar. Continuado encolhendo. Devagar, tão devagar, sem nenhuma cena, sem nenhuma briga grande, sem nenhum evento específico que eu pudesse apontar, só encolhendo. Até não caber mais em mim mesma. Até olhar para o espelho e não saber bem quem está olhando de volta. O jantar foi o limite. E às vezes, a gente precisa de um limite. Às vezes, a gente precisa que a coisa que estava represada há anos finalmente encontre uma saída. Às vezes, a coisa mais útil que pode acontecer é o momento em que o acúmulo fica grande demais para ser contido. Quando a última gota não é a mais pesada de todas, mas é a que transborda o que estava cheio há muito tempo. Não estou pedindo que você agradeça pela humilhação. Não estou dizendo que a dor tem propósito divino ou que tudo acontece por uma razão maior que a gente um dia vai entender. Não é isso. Estou dizendo que o que você faz depois da dor é seu. É uma escolha. É onde você tem poder, talvez o único poder real dessa história toda. Não o poder de mudar o que aconteceu, não o poder de controlar quem ele é ou foi. O poder sobre o que você faz com o que sobrou, com quem você escolhe ser daqui para frente, com o que você coloca na prateleira da sua própria geladeira, e que escolher você mesma, mesmo tarde, mesmo com medo, mesmo sem saber exatamente o que vem a seguir, mesmo sem garantia de que vai ser fácil, é o começo de qualquer coisa que valha a pena. Me conta nos comentários, qual foi a primeira coisa pequena que você fez só para você, depois que tudo mudou, ou antes mesmo de mudar qualquer coisa. Pode ser uma mostarda na geladeira. Pode ser não responder uma mensagem. Pode ser a palestra que você foi mesmo assim,
que o buquê que você colocou na mesa com cuidado, que o bife mal passado que você finalmente pediu e comeu sem se desculpar. Não precisa ser grande. As coisas grandes sempre vêm depois das pequenas. Sempre foi assim, sempre vai ser. E a pessoa que colocou a mostarda na prateleira é a mesma que um dia vai olhar para trás e entender que foi ali, naquele gesto idiota e pequeno e completamente seu, que alguma coisa recomeçou. Me conta. Pode ser a primeira vez que você coloca isso em palavras, e às vezes é exatamente aí, numa frase pequena, num comentário, num gesto que você decide finalmente nomear, que alguma coisa começa de verdade.